dar sequência, ela já faz um bom tempo que eu venho admirando e acompanhando o trabalho. É um ícone da liderança feminina aqui no Brasil, é um ícone nessa área de tecnologia, do domínio, é um ícone também neste meio de pagamento, neste universo dos meios de pagamento. Essa empresa sempre traz, e amanhã tem uma pesquisa aí que eles vão lançar, mostrando os resultados desse primeiro semestre. Então, eu quero convidar, é uma alegria, ela já estava também no radar, mas tem uma agenda complicadíssima, complicadíssima, para poder participar de um dos nossos eventos. E, graças a essa forma virtual, ela conseguiu fazer um tempo na agenda para estar presente aqui com a gente. Para falar sobre tecnologias e hábitos de consumo que vão definir o futuro dos meios de pagamento eletrônicos no Brasil, eu convido a Paula Pascoal, diretora-geral do PayPal Brasil. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. Vivi, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada, Vivi e Samuel, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. Não tem uma agenda tão complicada assim. Pode me convidar que eu venho, tá? Olha, me aguarde, me aguarde. Eu sempre falo e a assessoria diz, não dá, não dá. Eu digo, ok. Eu vou fazer mais uma tentativa. A palavra está com você, Paula. Obrigada. Pode me ligar direto, que você está aqui na frente de todo mundo falando que você pode ter meu que total coisa apoio. boa. A gente Muito sempre obrigada. dá um jeito. Obrigada. E é muito bom vir falar desse mundo do futuro de pagamentos logo depois de uma apresentação do Banco Central. E por que eu estou falando isso? Em especial na pessoa do Brant, do Bruno. Hoje a gente vive no Brasil um momento onde o regulador ele tem uma postura muito ativa, pró-inovação, pró-competição, para facilitar a entrada de novos players. E isso é sempre muito positivo, porque faz com que tanto o vendedor quanto o comprador tenham melhores opções na ponta. E é isso que a gente quer, opções que sejam seguras, mais fáceis, mais acessíveis. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atuação, ele nos desafia a sermos mais rápidos, a sermos melhores. Então, eu queria aqui publicamente falar que sou fã do trabalho que o Banco Central, liderado pelo Roberto Campos, vem fazendo nesse nosso mundo. Um mundo que a gente vai, com certeza, ter mais mudança nos próximos 3 a 5 anos do que a gente viu nos últimos 10. E aqui eu gosto muito de usar uma charge que eu vi recentemente nessa Instagram, WhatsApp, que diz quem foi o responsável pela digitalização na sua empresa, o CEO, o CIO ou o Covid. E o Covid, apesar de todos os desafios, de tudo que a gente tem acompanhado ao nosso redor, para a digitalização acabou sendo um fator de muita aceleração. Empresas que pensavam em começar a vender online, empresas que tinham ali um pipeline complexo, algum tipo de resistência, entrando de cabeça e muito mais rápido nesse mundo. Então, quando eu olho para o ano de 2020, a gente ainda vai ter, sim, turbulência. A gente precisa encontrar vacina, a gente precisa parar com esse altíssimo número de mortes todos os dias, mas, sem dúvida, como sociedade, a gente vai sair mais forte, a gente vai sair mais digitalizado como consumidor. Veio as pessoas, uma pandemia dessa magnitude que nem mesmo o mais criativo dos cientistas poderia imaginar, que impactou absolutamente o mundo inteiro, todas as classes sociais, claro que de forma diferente, mas fez com que todos nós repensássemos o nosso estilo de vida, o que é realmente essencial, e nisso veio o grande impacto para a questão do digital. Quem ainda tinha, todos que puderam, ficaram nas suas casas, e quem ainda tinha alguma resistência para comprar online, acabou tendo que se aventurar, seja para fazer um supermercado, para fazer uma farmácia, ou até mesmo pedir comida num restaurante. Então, como é que a gente enxerga isso? O futuro, ele precisa criar sempre melhores experiências para comprar online, tirando barreira de fricção e garantindo a segurança. Em especial no momento de crise, as pessoas buscam empresas sólidas, buscam a segurança. Então, você que tem o seu e-commerce, deixe isso muito claro. Quais são
os pilares de segurança, quais são, o quanto você está cuidando do seu cliente, protegendo os dados, garantindo uma experiência sem fricção. Esse é um ponto que vale muito a nossa reflexão num momento como esse. Aqui trouxe para vocês, deixa eu mexer aqui a apresentação, o número de compradores digitais no Brasil. A gente tinha em 2014 38 milhões, em 2017 55, em 2019 62. Esse número, a gente ainda não tem o número oficial, normalmente usamos o EBIT para essa fonte, no pós-pandemia, mas sem dúvida esse número aumentou muito. Eu vou trazer um outro número, com base numa reportagem da CNN nessa última semana. No Brasil, a gente ainda tem entre 40 e 50 milhões de pessoas desbancarizadas. Essas pessoas são hoje invisíveis aos grandes bancos. Então, muito do que o Covid, através dos seus auxílios emergenciais, acelerou, somente a Caixa Econômica abriu 25 milhões de contas nos últimos 3 meses. Então, existe um movimento claro das pessoas cada vez mais tendo o acesso às ferramentas para compra online. Deixa eu passar aqui. E aqui é um número que eu gosto muito quando eu falo de futuro e que, para justificar um pouco desse fator de como é que ela ainda fala que vai mudar tanto nos próximos 3 a 5 anos. Hoje, quase 5% de todas as transações do varejo total do Brasil são feitas pelo e-commerce. Quando eu comparo esse 4,8 com países mais maduros, países que começaram as suas operações online mais cedo, países de primeiro mundo, usando exemplo aqui de Estados Unidos, Inglaterra, até a China, hoje esse 5%, esse 4,8%, já é próximo dos 20%. Então, por mais que a gente ainda tenha um momento muito desafiador sob o ponto de vista econômico, todo um ambiente incerto político, a questão da flutuação do dólar, ainda tem muito para ser roubado do varejo físico. Esse 4,8 tende a continuar crescendo de forma muito acelerada. Então, é o momento para que a gente tenha não somente novas pessoas, mas novas verticais. Uma vez que você teve uma boa experiência comprando online, não faz sentido voltar atrás. Então, vou aqui trazer um exemplo que eu gosto muito de usar, que eu acho que é bem clássico aqui no Brasil, que é o uso de pagamentos eletrônicos, pagamentos digitais no serviço de táxi. Táxi ou transporte ou mobilidade como um todo. Se a gente pensar que em 2013 ainda não existia Uber, 99 táxis, e para você utilizar um serviço de táxi, um serviço de mobilidade, você precisava ter dinheiro vivo, que nenhum aceitava cartão de crédito, e precisava ir lá, faça chuva, faça sol, levantar o seu braço e ficar esperando um carro disponível parar. Pouquíssimo tempo depois, entre 1 e 2 anos, a aceitação desse tipo de usabilidade foi imensa, tornou-se, inclusive, em alguns estados, parte da legislação que o motorista tinha que ter um meio de pagamento eletrônico, seja um aplicativo, uma maquininha de cartão de crédito, e hoje é inviável pensar de pegar táxi de outra maneira. Quem é que vai lá, vai levantar a mão numa grande avenida e ficar esperando passar um carro e pagar em dinheiro ainda, que nunca tem troco, que não é seguro. Então, esse movimento que a gente viu acontecendo com os táxis vai acontecer com várias outras verticais. Já está acontecendo. Um outro exemplo que vem amadurecendo bastante em relação a posto de gasolina, que usar o exemplo do Shell Box, da Raízen, abastece aí da Ipiranga, aplicativos cada vez mais completos e que possam oferecer segurança para que as pessoas possam, no conforto do seu carro, não precisar ir ali na loja de conveniência, esperar o frentista trazer a maquininha e liga a maquininha, não. Você clicou no aplicativo, fez uma troca de informações e está pago. E até vou dividir um pouco da nossa gestão de fraude para contar para vocês um pouco, até assusta, mas traz ao mesmo tempo conforto. A gente tem cada vez mais metodologias de gestão de fraude muito avançadas. Hoje, quando eu estou comprando online, eu não principalmente vou dar o exemplo do celular, que é bem visual.
Eu não vou olhar qual é o nome do meio da Paula, ou qual é o CPF da mãe dela, o CEP da rua que ela morou, para ver se aquela é uma transação que não é fraude, uma transação boa, uma transação que eu sou eu mesma e que eu tenho fundos. Hoje em dia, os sistemas cada vez mais modernos de gestão de fraude, eles vão avaliar com qual rapidez eu digito no meu telefone, qual a inclinação que eu seguro esse aparelho, a intensidade, qual dedo eu uso. Então, são fatores comportamentais que em 2, 3 segundos vai falar, essa é uma boa transação, pode aprovar. Então, que colocam muita segurança, nos deixa confortáveis a usar esse tipo de solução que veio para, sem dúvida nenhuma, melhorar a nossa vida daqui para frente. Aqui eu trouxe um outro dado para vocês, quando a gente fala da crescente venda das compras, da crescente frequência de compras e uma nova população. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos números de consumidores digitais durante a pandemia. Então, com a compra de alimentos e bebidas aumentou 54%. Isso aqui a gente está comparando, peguei os dados fechados do mês de março, então de 1 a 15, onde a gente ainda não se considerava no momento de Covid, e de 16 a 31. 71% foi o número do aumento das pessoas que fizeram pela primeira vez. E um outro ponto que eu acho super interessante, aqui já conecto com o ponto que a Vivi falou no início, que é a importância que eu dou para a diversidade, o número de pessoas acima de 60 anos quebrando essa barreira e fazendo a primeira compra online. Quando a gente vai para o setor da saúde, a mesma coisa, aumento de 16%, 26% e 57% nas pessoas acima de 60 anos. E aqui eu fiz esse ponto da diversidade, que eu de verdade acredito que na importância de times mais diversos para que a gente consiga cada vez mais ter produtos mais inovadores, ter serviços mais inovadores para todas as pessoas. Não significa que o perfil, e a gente vai falar um pouco disso na pesquisa amanhã, não significa que o perfil que a gente conhece lá atrás do consumidor online vai permanecer o mesmo, aquele homem, metade homem, metade mulher, 36, 37 anos, focado na região sudeste. O que a gente viveu nos últimos 3 meses e o que a gente vai viver daqui para frente acelerou a entrada de todo tipo de pessoa, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas heavy users de internet, quem nunca usou, desbancarizado, pessoas que estão entrando no sistema financeiro pela primeira vez. Então, a importância de ter sempre um time diverso olhando para essa solução vai, sem dúvida, fazer com que a sua empresa tenha soluções mais inovadoras de forma mais rápida. Entrar um pouco nas tendências que cada vez mais se tornam o nosso dia a dia e onde é hoje baseada toda a estratégia do PayPal, tanto no Brasil quanto na maioria dos países do mundo. Então, um ponto que vocês devem já ter ouvido falar muito é essa mistura entre o online e o offline, o aumento do omnichannel, e muito através do crescimento dos pagamentos do QR Code e pagamentos de NFC. Hoje a gente tem não só as soluções de pagamento online do PayPal, mas também a gente adquiriu uma empresa há um pouco mais de 2 anos, chamada iZettle, que é responsável pela tecnologia de mobile POS, da famosa maquininha. Então, cada vez mais o QR Code fazendo parte da nossa vida e cada vez mais as pessoas evitando o contato. Então, é a aproximação do telefone, é a aproximação do cartão, é a leitura de um QR Code. Isso vai muito rápido se transformar no nosso processo de pagamento automático, vai fazer parte do nosso dia a dia. Um outro ponto, sendo muito acelerado com esses últimos meses, é a comparação de preços. Às vezes, numa experiência puramente de loja física, ela é muito baseada na experiência. Quando a gente vai para o mundo online, cada vez mais o consumidor em busca de alternativas, não só de preço, mas comparando variedade, a busca por cupom é algo que hoje já é muito forte nos Estados Unidos e uma cultura que tem também crescido bastante nos Estados Unidos. E um outro ponto é a questão da segurança digital, e aqui é esse o principal
pilar do PayPal. Tudo que a gente faz, a gente está sempre olhando como é que eu protejo o comprador e como é que eu protejo o vendedor. Então, não só na proteção das suas informações, dos seus dados do cartão de crédito, das suas informações pessoais, mas também a sua compra. Fiz uma venda, o cara pagou com o PayPal, aquele era um cartão roubado, virou um chargeback. Quem vai me devolver o dinheiro? Quem aprovou essa transação? O PayPal. O mesmo do lado do comprador. Gostei de uma capinha de celular azul. Comprei, chegou na minha casa vermelha. Quem vai me devolver o dinheiro? PayPal. Ou comprei um produto que nunca chegou, o site sumiu, era uma fraude. De novo, o PayPal que entra em ação para ressarcir, fazer toda a proteção e disputa para esse comprador. Então, a questão da segurança digital deve deixar de ser a maior barreira de entrada, cada vez mais com tecnologia e ferramentas que passem conforto para os nossos usuários. Então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos, alguns insights. Poderia me aprofundar em outras tecnologias ainda muito discutidas, difícil de traduzir na prática exatamente como. Então, mas posso dividir com vocês a questão da inteligência artificial, machine learning, então a importância cada vez maior dos dados, o próprio blockchain, um produto, uma tecnologia ainda muito discutida, seja através da criptomoeda ou da própria tecnologia em si. Mas tem vários pontos sobre o futuro. O que eu posso garantir para vocês é que com uma regulamentação sólida, com empresas cada vez mais inovadoras, o Brasil tem um potencial enorme. A gente tem, não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil eu tenho mais telefones celulares do que pessoas. E pessoas que passam essas com seus telefones de 5 a 6 horas por dia. O Brasil é um dos maiores mercados para o YouTube, para o Facebook, para a própria Uber. Então, nós temos hoje um usuário muito sedento por tecnologia, por inovação e muito conectado. Então, cada vez mais eu acredito e olho para o nosso futuro sob a ótica de pagamento com um olhar muito positivo. Então, queria dividir isso com vocês, garantir. É estranho falar quando a gente não tem plateia, então estou aqui tentando garantir que eu estou dentro do horário e deixar uns minutinhos para perguntas. Obrigada, Paula, tá ótimo. É estranho, né? Eu falo que eu sempre quero dar um abraço em todo radialista. Não é? Porque é uma arte comunicar para muitos. Tem mais de 700 pessoas te assistindo aqui e não vê ninguém, né? Não tem um retorno, né? É muito diferente. A gente tem uma pergunta... não sei se tem alguém que está dormindo, se está animado, se estou indo para o caminho certo, se a gente deve falar de democratização. É um desafio e tanto. Acho que tem todo o benefício da logística, do acesso a um número muito maior de pessoas, mas, por outro lado, essa falta de retorno, ela é desafiadora. Ela é desafiadora, concordo com você. O Henrique Moura te pergunta, Paula, diante de tudo que você vem estudando pelo mundo afora, acompanhando o PayPal aí em mais de 100 países, que tendências você viu que vem dando certo para lojistas e consumidores a longo prazo, neste novo cenário ao longo desses 6 meses, né? A beleza do PayPal é isso, vocês estão presentes numa diversidade de culturas, né, e contextos da evolução do e-commerce naqueles lugares. O que você viu aí, o que mudou, deixou de ser usado, passou a ser mais usado? E aqui no Brasil, agora com o Pix, a gente tem uma outra revolução aí, né, a partir de novembro. Acho que uma grande diferença é, primeiro, muitas lojas que tinham o e-commerce como um braço ou que nem tinham, passaram imediatamente a ter o foco principal. Então, a gente olha o número de lojas hoje com e-commerce, assim, a abertura de lojas no Brasil foi absurda. Então, as empresas entendendo o papel do e-commerce e entendendo que não é necessariamente um substituto, mas que é uma experiência complementar. A partir do momento que você dá o foco necessário, o que eu vejo lá fora? Uma coisa que eu sempre volto nesse ponto aqui no Brasil, porque eu acho super relevante, acho que os e-commerces, e eu falo isso me incluindo, eu fui de 2007 a 2010 head do e-commerce da FNAC,
Então, vivi na pele essa vida do varejista. Eu acho que muitas vezes a gente, com essa preocupação em conhecer o cliente, em ter informação, em montar um mailing, a gente acaba criando um fluxo de compra com maior fricção do que deveria. E a gente perde ali o momento da conversão. Se eu resolvi que eu vou comprar mais uma calça jeans, mais um sapato preto, ou eu pego aquele cliente no momento do impulso, ou depois a criança chorou, não estou com a minha carteira aqui, ou eu não preciso de mais uma calça jeans. Então, eu acho que falta um pouco esse cuidado de simplificar. Eu preciso realmente saber qual é o estado civil daquele comprador naquele momento da compra. Eu preciso saber o número do RG ou o CPF me basta? Eu preciso. Então, a minha dica, assim, olhando com base em experiências em outros países, o PayPal está presente em 206 países, tente simplificar ao máximo o fluxo de compra dentro do seu e-commerce para aumentar a conversão e diminuir esse drop-off que a gente vê tanto. Vamos aproveitar o momento do impulso, ajuda quem quer comprar. Acho que esse é um ponto que eu tenho visto as lojas lá fora cada vez mais atentas. Faz muita diferença. Quais formas de pagamento você acha que deixarão de ser relevantes para o usuário com o tempo? Olha que eu sou do tempo do cheque, viu, Paulo? Olha, eu sou suspeita para responder essa pergunta, porque quando a gente começou a operação do PayPal lá atrás, eu vinha na FNAC com muita dor com boleto. E a FNAC tem um portfólio, né? Da FNAC. Tinha um portfólio de produtos bastante seleto, então vendia as maiores TVs de LED, isso há 10 anos atrás. E muitas vezes aquele cara comprava com boleto, eu tinha que segurar o meu produto até 3 dias, não tinha conversão, eu tinha pavor de boleto. E o boleto, quanto mais a gente estuda esse mundo online, o boleto é você levar o seu cliente da experiência online para o mundo offline. Ele muitas vezes vai imprimir um papel, vai na lotérica, vai no banco, vai pagar, não faz o menor sentido. Então, há 10 anos atrás a gente falou, não faz sentido, o boleto está morrendo, e em 2016, 2017 a gente lançou o boleto entre as formas de pagamento, 2018, lançou o boleto entre as formas de pagamento do PayPal. Então, eu errei aí na minha previsão de que o boleto morreria. Mas eu ousaria dizer que agora, com a chegada do Pix, a tendência é que ele tenha um volume cada vez menor e seja substituído. Uma outra forma de pagamento que mais cedo ou mais tarde vai perder muita relevância é o dinheiro físico. É o dinheiro físico não só pela questão da segurança, mas por questões de saúde. O dinheiro é muito sujo, maior transmissor de doenças, as pessoas cada vez mais com esse cuidado, agora a máscara, o espirrou, põe a mão para lá, vão cada vez mais ter esse cuidado de eu quero pegar essa nota que já rodou na mão de milhares de pessoas. Fora isso, tem toda a questão logística, da impressão do papel moeda. Então, e alguns países até da Europa, a Suécia é um bom exemplo, já pararam de imprimir esse papel moeda há bastante tempo. Então, eu diria que quando a gente olha aí para um futuro próximo, 2 vão perder muita relevância. Não sei se isso é só a minha torcida ou se eu realmente tenho dados para afirmar isso, mas eu vejo um papel cada vez menos relevante do dinheiro físico e do boleto. Obrigada. Paula, obrigada. Prazer te receber por aqui. Assim como eu disse para outros participantes aqui dessa manhã, eu espero ter o prazer de te receber num palco presencial, quando for seguro, num futuro próximo. Aí. Muito obrigada, Paula. Boa tarde para você. Conte comigo, Vivi. Boa tarde para vocês. Ótimo evento. Parabéns. Obrigada, querida. Um abraço.